Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula de língua portuguesa e hoje vamos aprender um assunto muito interessante que é o gênero textual crônica. Pois é, vamos falar um pouco sobre esse gênero textual, vamos entender quais são as características, né, como nós conseguimos perceber a estrutura desse gênero textual. Primeiro, peguem um livro de vocês, abram na página 90 e vamos juntinhos nessa aula. Primeiro aqui, ó, lendo juntos comigo, caracterizando o gênero. A princípio, a crônica se limitava apenas a relatos verdadeiros e nobres, sendo uma compilação de fatos históricos apresentados segundo uma sequência temporal. Como assim, professora? Vamos lá, vou explicar para vocês. A crônica, que antes até era escrita com CH, tá, gente? Ela relatava, na verdade, as experiências, os fatos vivenciados naquele período, naquele dado período, durante uma sequência de tempo, tá? Então, eram esses registros, eram considerados como crônicas. Por exemplo, a Carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Que é considerado a certidão de nascimento do Brasil, o nosso primeiro documento oficial. Essa carta, ela retratava, ela era uma narração descritiva, né, que mostrava tudo que ele conseguia vislumbrar aqui na chegada às terras ao Brasil, que antes ainda nem era ainda Brasil, estavam descobrindo aqui o Brasil. E aí, esses relatos, essa narrativa, né, com essa descrição sobre as terras, sobre tudo aquilo que ele conseguia vislumbrar, isso eram as crônicas. Então, a partir do século XIX, as crônicas vieram com uma outra função, com uma outra característica, que eu vou mostrar para vocês agora, ok? Vamos lá. Bom, então, continuando aqui, eram textos que relatavam o dia a dia na corte, as histórias dos reis, seus atos, etc. Somente a partir do século XIX, escritores famosos começaram a utilizar a crônica para refletir criticamente sobre o cotidiano. Bom, como assim? A partir os nossos primeiros autores, como Machado de Assis, José de Alencar, eles começaram a escrever nos jornais da época, eles escreviam os fatos do cotidiano, tentando retratar de uma maneira, trazendo algum tipo de reflexão, de crítica sobre esses fatos, sobre essa trivialidade, entendeu? Então, a partir daí, as crônicas passaram a ter essa característica de ser um texto curto, um texto objetivo, de uma linguagem simples, que pudesse tratar de temas cotidianos. Tá legal? Então vamos lá. Olha aqui, nós temos a continuidade. Como uma linguagem simples, clara, direta e com marcas da oralidade, esse gênero pode ser predominantemente narrativo, tá? Em sua grande maioria é um texto narrativo. Bom, possui uma trama leve, com conflitos e personagens muito simples, o que diferencia do conto. Bom, cuidado, gente, para não confundir com o conto, porque o conto também é uma narrativa que apresenta os elementos de um texto narrativo, como o enredo, os personagens, o conflito, o clímax, o desfecho, lembraram aí? Pois é. Então, para não confundirmos com o conto, nós vamos pensar assim: em uma crônica, nós vamos retratar o dia a dia e não há, o nosso texto não está preocupado com o conflito, tá? É o que acontece no conto. No conto, o conflito, tudo é baseado em torno de um conflito. Lembraram disso? Então, em torno daquele conflito, até que aquele conflito seja resolvido e como isso vai acontecer, todo o enredo é em torno do conflito. Isso num conto. Já numa crônica, isso não acontece. Tá legal? Então, ele tem lá a mesma estrutura narrativa, mas sem essa ênfase, sem essa expressividade em relação ao conflito desse enredo. Tá legal? É aí que traz a diferença de característica entre essas características, né, que eu mostrei para vocês, entre o conto e a crônica, ok? Então, vamos lá.
Também temos a crônica argumentativa, a crônica expositiva. Seus temas são bastante diversificados, mas em sua maioria pertencem ao cotidiano imediato. Agora eu vou trazer para vocês mais informações sobre esse gênero textual, tá? Com exemplos, com os tipos de crônicas, para que vocês venham a conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Então vamos lá, eu vou deixar a tela cheia para facilitar a visão de vocês, tudo bem? Então vamos lá. Nós temos uma explicação mais minuciosa sobre crônica, dando continuidade ao que eu já expliquei para vocês. Crônica é um gênero literário que a princípio era o relato cronológico dos fatos sucedidos em qualquer lugar, isto é, uma narração de episódios históricos. São aqueles fatos que eu disse para vocês que eram retratados, tá? Era chamada crônica histórica como a medieval. Essa relação de tempo e memória está relacionada com as próprias ou com a própria origem grega da palavra. Cronos, assim se escrevia, olha, com esse CH, que significa tempo. Portanto, a crônica, desde a sua origem, um relato em permanente relação com o tempo, de onde tira uma memória escrita sua matéria principal, o que fica do vivenciado, tá? Do vivido. Agora, no Brasil, a crônica se consolidou por volta de 1930, como eu falei para vocês, a partir do século XIX, e atualmente vem adquirindo uma importância maior em nossa literatura, graças aos excelentes escritores que resolveram se dedicar exclusivamente a ela. São eles, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, além dos grandes autores brasileiros, como Machado de Assis, José de Alencar, Carlos Drummond de Andrade, que também resolveram dedicar seus talentos a esse gênero. Bom, tudo isso fez com que a crônica se desenvolvesse no Brasil de forma extremamente significativa. Bom, gente, em suma, eu quero que vocês anotem depois no caderno de vocês, porque aqui há um resumo, tá? A crônica é um gênero textual geralmente curto, elaborado em uma linguagem mais informal, construída a partir de fatos do cotidiano. Tem como objetivo, qual é o objetivo da crônica? Entreter os leitores e, ao mesmo tempo, levá-los a refletir sobre a vida e os comportamentos humanos. Tá? É uma conversa com o leitor, de forma que, como ele retrata esse cotidiano, os leitores começam a se inserir nesse universo e começam a pensar sobre esse cotidiano, sobre esses comportamentos, né, que nós temos no nosso dia a dia. Bom, comumente eles vêm veiculados em jornais e revistas, tá, gente? Muito comum. Nós vamos ver sempre nos jornais e revistas, tá? Antes de ser reunidos em livros. Bom, por exemplo, quando eu olho aqui para essa charge, por exemplo, eu tenho aqui, olha, uma imagem de 1969 e a outra 2009. Nesse caso aqui, gente, eu tenho o retrato de um cotidiano muito diferente. Olha, primeiro, a visão nesse tempo de 1969. Que notas são essas? E os pais perguntando para o filho, né? E de maneira muito zangados com o filho muito triste. Agora, 2009, a mesma pergunta, numa mesma situação. Que notas são essas? E aí, os pais aborrecidos, já com a professora e o filho sorridente, como se não tivesse feito nada. Então, são situações que mudaram com o passar do tempo e isso pode trazer como tema uma crônica, facilmente. Bom, características da crônica. Quais são os pontos mais importantes, tá? Para eu identificar uma crônica? Ligada à vida cotidiana, a narrativa ela é informal, familiar, intimista, o uso da oralidade na escrita. É muito comum nós vermos textos que apresentam palavras, tá, usadas na oralidade, ok? Uma linguagem coloquial, informal, sensibilidade no contato com a realidade, síntese, uso do fato como meio ou pretexto para artista exercer seu estilo e criatividade,
dose de lirismo. Bom, natureza ensaística, leveza, dizer coisas sérias por meio de uma aparente conversa fiada, um bate-papo com o leitor, uso de humor, brevidade. Um fato moderno, está sujeito à rapidez, à transformação e à fugacidade da vida moderna, mostrando essa agitação da vida moderna, retratando essa realidade. Bom, e aqui, já falei para vocês, aqui também, sim, é um gênero literário produzido essencialmente para ser veiculado em revistas ou jornais, ok? Mas é feita com uma finalidade utilitária e pré-determinada, agradar aos leitores dentro de um espaço sempre igual e com a mesma localização, criando-se assim no transcurso dos dias ou das semanas uma familiaridade entre o escritor e aquele que lê. Tá legal? Bom, a crônica, na maioria dos casos, é um texto curto e narrado. Falei para vocês, né? É narrado, isso é importante falar. É narrado em primeira pessoa, ou seja, o próprio escritor está dialogando com o leitor. Isso faz com que a crônica apresente uma visão totalmente pessoal de um determinado assunto. Tá legal? A visão do cronista. Bom, também temos a crônica argumentativa, tá? Que ela é muito importante, porque o ponto de vista do autor é exposto, tá? De forma que se vê aquele fato, se demonstra que um fato fique evidente de acordo com o ponto de vista desse autor. Esse é um dos elementos que caracterizam a crônica, uma visão pessoal de um evento, a visão de que o autor tem, tá? A visão pessoal dele sobre um fato simples do dia a dia. Quais são os tipos de crônicas? Narrativa, quando eu tenho lá todos aqueles elementos de uma narrativa, lembra que eu falei para vocês? Tem um enredo, personagem, tem um clímax, tem um desfecho. Bom, também descritiva, quando eu uso, na grande maioria do meu texto, um texto detalhando, informando, né, sobre os ambientes que eu estou inserido, descrevendo cada parte, usando muitos adjetivos. Nós também temos aqui a crônica argumentativa. A argumentativa é quando o autor ele expõe o ponto de vista dele, tá? E através de argumentos ele tenta mostrar ou provar, né, o ponto de vista apresentado, certo? Bom, crônica humorística, crônica lírica, poética, jornalística, já falei para vocês, e a crônica histórica, que foi a primeira que nós vimos. Bom, eu vou ler com vocês só um exemplo sobre essa crônica aqui, que fala sobre comer melancia, um fato tão comum para todos nós, mas que também deu crônica, ou seja, fatos do nosso dia a dia, através de um prisma pessoal do autor, tá? Da visão que ele tem sobre essa situação tão cotidiana, né? Que é comer uma melancia. Da arte de comer melancia. Fico chocado quando vejo alguém comer melancia de qualquer jeito. Ainda ontem presenciei esta desgraça. O sujeito colocou a pobre fruta de pé, deu-lhe um talho de alto a baixo, pegou as duas metades e partiu-as também ao meio, deixando na mesa uma poça d'água, um triste conjunto de 4 pedaços que foram sendo grosseiramente escavados. Nada da poesia que o evento pede, uma coisa feia, mal acabada. Meu pai, sim, era um artista na arte de comer melancia. O requinte dele já começava na compra, em que fazia todo um investimento de boa paciência. Aproximava-se da carroça, avaliava o conjunto, rolava umas e outras. Depois de algum tempo é que elegia a que mais o impressionou. Para já levar? Não, claro que não, para examinar com cuidado. Eram, se bem me lembro, uns 3 testes. Primeiro, o dos piparotes. Com o indicador, ele dava na barriga da melancia alguns piparotes que produziam um som que lhe traduzia, aos seus ouvidos experimentados, o grau de madureza a que a fruta havia chegado.
Depois, agarrava-se entre as mãos, elevava à altura do ouvido e aplicava-lhe um forte aperto. O estalo resultante reforçava o diagnóstico dos piparotes. Por fim, determinava ao vendedor que abrisse na melancia uma janelinha. O homem trazia na ponta da faca uma fração de rubra polpa que meu pai olhava com astúcia. Só então é que os dois falavam em preço. Se a parte comercial chegasse a bom termo, tínhamos melancia. Mas a melancia não entrava logo na faca. Era do ritual deixá-la se refrescando um pouco num tanque d'água. Não havia geladeira para perder os calores acumulados na viagem da carroça. Até que, por fim, chegava o momento. O modo de meu pai partir a melancia era, penso eu, o mais lógico e usual entre as pessoas de sentimento e bom senso. Só que ele fazia tudo com muita compenetração, como se estivesse desmanchando um relógio de ouro. Deitava a fruta, cortava-lhe uma ponta, cortava outra e, com precisão máxima, rasgava em talhas regulares, iguais entre si em largura e profundidade. Arrematava a cirurgia com um soquinho que afrouxava as talhadas, a primeira das quais entregava, gentil, a dona Isaura. Depois é que autorizava o nosso ataque. E sabíamos bem, ninguém podia tocar no miolo. O miolo ficava para o fim. Não entendo como é que alguém pode partir uma melancia sem dar tal ênfase ao miolo. De barriga já fazendo bico, íamos sempre ao miolo como ao momento central da festa. A melancia, senhores, é uma fruta frívola, mais água que substância. Muito dos prazeres dela está mesmo no visual, e foi muito bom ter aprendido a comê-la também com os olhos. Sinceramente, fico até triste quando vejo por aí certas barbaridades. Bom, texto de Flávio José Cardoso. Bom, vamos para a análise dessa crônica. Análise da crônica da arte de comer melancia. Gente, olha que interessante. Um assunto tão comum, simples fato de comer uma melancia, ele transformou em um texto maravilhoso, em uma crônica. Bom, qual foi o assunto retratado? O assunto da crônica é o ritual que envolve a degustação da melancia, que, na opinião do cronista, constitui-se em uma arte. O assunto do texto tem relação com a vida cotidiana, certo? Portanto, estamos diante de uma crônica. A organização do texto, como foi feita? Há um narrador, que ao mesmo tempo é personagem, lembraram? O narrador personagem, que usa sempre os verbos em primeira pessoa. Entre as marcas que o identificam estão o uso de verbos na primeira pessoa do singular, fico, chocado, e do pronome possessivo meu pai, sim, era um artista na arte de se comer melancia. Os personagens são o próprio narrador, o pai, o vendedor e Dona Isaura. Não há diálogos no texto, mas poderiam ter, tá, gente? Isso é um exemplo deste texto. Quanto ao enredo, a crônica descreve o ritual praticado por uma família para saborear uma melancia, desde a apreciação e análise do produto, passando pela negociação para a compra e o acondicionamento da chegada à degustação da fruta. Bom, linguagem. A linguagem ela é mais formal. Nesse caso, gente, nós estamos diante de um texto com uma linguagem formal, mas isso não é tão convencional e nem obrigatório, ok? Vai depender muito do cronista. O que pode ser observado pela ausência de gírias e expressões da oralidade, pelo uso de pronomes oblíquos como comê-la, deu-lhe, pelas escolhas de vocabulário, elevava à altura do ouvido em vez de erguia, frívola, astúcia, talhadas, regulares, e etc. Qual foi a função social? A intenção da crônica lida é sensibilizar o leitor e, ao mesmo tempo, levá-lo a uma reflexão. Bom, qual foi a reflexão que nós tivemos aqui ao ler essa crônica? A sensibilidade com que o autor nos relata um ato tão simples e, ao mesmo tempo, tão carregado de significado, pode nos remeter a outras situações,
cujos rituais parecem ter sido esquecidos, como o tempo de maturação das coisas, não é verdade? Reparem que ele observou que ele não escolhia qualquer melancia. Ele estava observando para ver se conseguia identificar que ela estava madura, né? Então, podemos refletir sobre a maturação das coisas, a observação atenta dos fenômenos, as escolhas que fazemos, o respeito ao outro. Ao mesmo tempo, o prazer que é algo tão comum e acessível como saborear uma melancia pode nos proporcionar, como diria Cecília Meirelles, uma pequena felicidade certa. Muito legal, eu achei interessantíssimo essa crônica, interessantíssima, né? Essa crônica, por isso que eu trouxe para vocês, tá legal? Bom, gente, temos aqui a biografia consultada e eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre esse gênero textual, que tenha ficado bem claro para vocês, tá? Nós temos alguns textos, algumas crônicas no livro de vocês, que vocês lerão, tá? Nas páginas, na sequência aí do capítulo. E aí vocês vão praticar, vão refletir que tipo de crônica vocês estão lendo. É importante, só voltar aqui um pouquinho com vocês, antes de eu finalizar, que vocês observem quais são os elementos que constroem uma crônica narrativa, tá? Se eu estou diante daqueles elementos de uma narrativa, estou diante de uma crônica narrativa. Se eu estou diante de um tema que há argumentos do autor, os pontos de vista do autor, então estou diante de uma crônica argumentativa, que lhe apresenta o ponto de vista, a opinião dele e argumentos sobre essa defesa de ideia, tá? Sobre o que ele acredita ser bom, tá legal? Então é isso, espero que vocês tenham compreendido. Fiquem com Deus, um beijão e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, gente!